Viúva grávida, enfrenta o perigo e salva um guerreiro Apache e seus filhos de um destino cruel. 1526. Os pés dela afundavam na poeira vermelha, como se cada passo fosse uma sentença. O sol pendia alto e seco, raspando a pele viva, e a barriga, aquela protuberância que agora carregava, mais segredo que promessa, pesava como uma pedra que não sabia se era dela. Helena caminhava apoiando a mão no cabo de uma velha faca, as sandálias amarradas com tiras de couro já gastas, os dedos latejando pelo esforço. Ao redor, a planície abria-se em desalinho de arbustos cinzentos e pedras quentes. O vento trazia o cheiro distante do sagebrush e o latido ocasional de um coiote. No céu, uma nuvem fina de poeira marcava uma trilha de cavalos, longe demais para ver. Era o verão de 1526, e o mundo que ela conhecera havia se rasgado em silêncio. Seu marido tinha partido por motivos que ainda lhe soavam vagos. Acordos de comércio, promessas de riqueza, uma expedição que disseram ter ido para leste e nunca voltou. Onde havia homens de botas e transações, havia também violências que aprendera a esconder no corpo. Onde havia lei, havia julgamentos que não lhe foram favoráveis. Acusada por olhos que só viram conveniência, culpada por ser mulher e agora por ter uma barriga que não podia negar, fugira com o pouco que conseguira amarrar. Uma trouxa pequena com roupas, um pedaço de cobertor, sua faca, um colar de contas herdado da mãe. Ela sabia como falar para não provocar perguntas, como dobrar a cabeça e seguir. Mas naqueles dias a caminhada doía mais que antes. O pé direito estava inchado, uma ferida, talvez de unha encravada ou de uma pedra afiada, ardia com cada passo, um lembrete constante de que mesmo a jornada mais simples podia virar armadilha. E foi justamente esse tropeço que a obrigou a parar. Helena encostou-se numa pedra lisa, respirou o calor que subia do solo e deixou que os olhos fossem além do calor cintilante. Ali, a poucas léguas de onde acreditara estar segura, havia algo preso entre um rochedinho e uma moita de raízes retorcidas, um vulto de movimento que não se correspondia ao vento. No primeiro olhar pensou em animal, no segundo, viu mão e depois rosto. Um homem, jovem ainda para carregar as cicatrizes que ostentava, estava imobilizado em uma armadilha rústica, um caixa de galhos trançados e uma corda que apertava o tornozelo como se fosse um punho. Próximo a ele, dois meninos se apertavam na sombra de uma pedra. Um tinha os olhos grandes, negros como carvão molhado. O outro, mais novo, observava com a boca entreaberta, as mãos chamuscadas pelo medo. O homem tinha o couro do rosto escurecido pelo sol e marcas de corte no antebraço. A respiração vinha profunda, controlada, como se tentasse medir cada movimento para não piorar o ferimento. Ele olhou para Helena sem surpresa, apenas com a consideração de quem sabe que o mundo frequentemente reserva encontros assim. Ela poderia ter seguido em frente. Era o pensamento automático, seguir, evitar perigos, proteger a si mesma. Mas quando o filho menor dos dois meninos espiou por trás da pedra e seus olhos encontraram os dela, algo dentro de Helena que se fechara há tanto tempo se abriu. Havia nele uma expectativa tão pura que parecia não ter lugar naquele mundo de acusações. E no gesto simples e desesperado de uma criança, ela reconheceu uma voz que lhe pedia não para ser salvadora, mas para reconhecer. E então ela decidiu. Aproximei-se sem pressa, mantendo as mãos visíveis. O homem falou uma palavra curta, um som que ela não reconheceu, talvez saudação, talvez verbo de acalmar. Seus músculos, mesmo doloridos, responderam a um gesto de atenção. Ela apoiou a faca na rocha, desamarrando com dedos que tremiam só um pouco. Primeiro limpou o sangue seco com água que trouxe de uma pequena odre. Depois, com miudezas de tecido de sua trouxa, fez compressas. Quando a corda foi cortada, o homem gemeu, e Helena sentiu, ao vê-lo erguer-se, o entrelaçar de medo e alívio que se forma entre estranhos, que por uma razão imprevista tornam-se devedores um do outro. Obrigada, murmurou ele, com voz áspera como pedra. A língua era outra, a palavra não estava no alfabeto das suas noites. O tom, porém, continha gratidão tão semelhante a todas as que ela conhecera, que não precisou entender os sons para entendê-la. Os meninos se aproximaram com cuidado. O mais velho estendeu um pedaço de pão velho, um presente que tinha o valor do mundo numa ocasião tão magra. Helena sorriu pela primeira vez desde que resfriara a vila. Aceitou o pão, partiu-o e dividiu, mordendo-o devagar, sentindo o sal da fome.
O som de mastigar juntamente produziu um laço sutil. Era como dizer sem palavras que poderiam compartilhar o que tivessem. Ela puxou do colar uma conta branca, pequena e desgastada, e a ofereceu ao menino mais novo. Ele tocou-a como quem recebe promessa. No nome que Helena trouxe havia história e deslocamento. Era filha de gente que falara outra língua, mulher que crescera entre mapas e negociações, uma presença europeia naquela terra que ainda assim a havia acolhido como habitante de ocasião. A justificação de sua presença no interior àquela altura precisaria de palavra a palavra se fosse explicada. Marido desaparecido em empreitada para o leste, ela sem parentes, sem casa digna, acusada por vizinhos que preferiram não custear a sua queda. Mas tudo isso, por ora, era uma sombra nas dobras dos seus olhos. O sol marcava seu rosto com linhas de cansaço, e o resto era feito de escolhas. O homem preso tinha um nome que ela aprendeu numa sequência de gestos e repetições: Aratã. O som vinha com confiança e algo como reverência quando as crianças o repetiam. Anotei mentalmente que o nome poderia precisar de confirmação cultural. Para a produção, marcaria como indefinido. Ele falava pouco, movendo as palavras como pedras cuidadas. Quando falava, as frases eram curtas, como flechas. As mãos, no entanto, falavam sem língua, firmes, calmas, instruindo onde pressionar, como colocar a compressa, como trançar os fios para desinfetar. Aos poucos, Helena entendeu que ele tivera treinamento em curas e uso de plantas. Quando pegava um ramo de folha dura e esmagava para extrair suco, ela via a destreza de quem já vivera entre remédios naturais. Aquilo reabriu memórias de sua avó a ferver raízes num fogão de ferro, e ela aceitou o cuidado como se já fizesse parte de sua família. Durante essa primeira noite, montaram um abrigo rústico entre formações rochosas que protegessem do vento. Helena, com a barriga já aguda e o passo cauteloso, aprendeu que a lenha deveria ser quebrada em pedaços menores, para não provocar fumaça demais. Aratã mostrou como agrupar pedras para concentrar calor. Os meninos recolheram raízes com as mãos pequenas, e uma calmaria improvável assentou-se entre eles, como se os separasse por um tempo do caminho que cada um vinha correndo. As estrelas, quando vieram, foram poucas e pontilhadas, e o chiado do fogo fez os olhos de Helena parecerem mais macios. Em volta, o mundo parecia outro, menos acusador, mais possível. "Você é de onde?" perguntou Helena numa língua improvisada, gesto amplo para abarcar paisagem e origem. Aratã tocou o peito brevemente, apontou para as crianças, e com a outra mão fez um gesto que poderia ser terra ou familiar. Ela não quis forçar, aprendeu a ouvir. Em resposta, contou em frases curtas sobre uma aldeia que existira antes, sobre perdas, sobre o sopro de exílio. Não disse o que a aldeia tinha sido em detalhes. Havia lá um silêncio que dizia mais sobre o horror do que qualquer palavra. Helena viu nos olhos dele, refletidos pela chama, as marcas de quem perdera lares e nomes. Ela sentiu que naquela ausência se curvava uma história que poderia abarcar a própria vergonha que carregava. A partir da necessidade, fizeram-se rotinas. De manhã cedo, Aratã levantava antes do sol para observar o trajeto dos animais e o traço de cavalos, o que dizia onde poderiam estar os que os perseguiam, se perseguiam. Helena preparava águas e embebia tiras de tecido para curativos. As crianças aprendiam a trançar unhas de couro e a coletar ervas que gentilmente Aratã indicava, erva de amolecer ou folha que vacina a dor. Os nomes científicos, se existissem naquela região, ele não pronunciava. Um deles ficou marcado nas notas de Helena como indefinido. Às vezes, ele punha música nos dentes, soprando em um osso oco que produzia som como vento entre pedras. Era um canto sem letra, apenas melodia que parecia uma oração. Os dias passavam com o ritmo de quem reacostuma a viver. Em silêncio, Helena observava como Aratã limpava as feridas, como falava com as crianças em palavras baixas e firmes, como ensinava que o fogo pede atenção e a água pede respeito. Em troca, ela ofertou pequenas narrativas do mundo que viera de longe. O nome de sua mãe, uma lembrança de chuva diferente e de um rio que não era o que beberam agora, uma canção que ela sussurrava quando sentia dor. Os laços formaram-se nos gestos práticos, o modo de dobrar o cobertor para proteger as costas, a maneira de cozinhar miudezas de raiz em caldo para que a mulher pudesse alimentar-se,
o ato de prender o cabelo em tranças para que não interferisse no cuidado dos ferimentos. E havia a barriga, que crescia e lembrava do tempo. Cada chute fazia um silêncio novo encher a noite, um lembrete de que aquela criança precisava de algo que a mãe ainda não sabia dar totalmente, um lugar para nascer, que não fosse a pressa de quem foge. Conversavam às vezes sobre o futuro em murmúrios, que não eram promessas grandiosas, apenas possibilidades miúdas, um riacho onde poderiam lavar, uma clareira que escondia, um abrigo em cavernas baixas onde ninguém buscaria por eles. Aratã cuidava, não só com ervas e curativos, mas mostrando a Helena que naquele mundo havia lugares que protegiam, pessoas que acasalavam com o vento e a terra. Numa tarde, enquanto o calor azedava, Helena sentou-se numa laje e deixou que os olhos fossem ao redor. Caena, o menino mais velho, rabisqueava no pó com um graveto, traços finos que lembravam homens, casas, talvez memórias que ele não era capaz de falar. Yuri, o mais quieto, colhia pequenas pedras e as colocava em filas, obediente a uma lógica que mais tarde Helena entendeu como tentativas de ordenar um mundo confuso. Aratã observava as crianças com uma seriedade maternal disfarçada. Quando ele sorria, era sempre breve, como se poupasse o gesto. Foi nessa tarde que Helena falou pela primeira vez do que a perseguia. Não em detalhes, mas em imagens, palavras que caíam como pedras claras. Eles dizem que não é minha, ela disse, batendo a mão no ventre, que o filho não tem direito de ficar comigo. Enquanto falava, a face dela endureceu e então amoleceu, como quem retoma uma cicatriz. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi uma troca franca de feridas. Aratã encostou a mão na dela, simples e firme, e os meninos aproximaram-se. Não disseram conselhos grandiosos, não prometeram fim a perseguições. Disseram, com presença, que estariam ali. Com o tempo, as histórias correram como águas que se aproximam. Helena contou de noites em que fora acorrentada à vergonha, e de marcas que o marido deixou no corpo e na vontade. Não descreveu os atos com luxúria nem com detalhamento sensacional. Falou do medo que aprendeu a carregar no peito como algo que pesava mais que o próprio ventre. Aratã, por sua vez, descreveu a perda da aldeia em imagens curtas, o som de casas queimando, o movimento de corpos que não mais surgiam. Não falou de quem fez aquilo. O mundo anterior já sabia. Vozes de cavalos, bandeiras, homens de outras terras que diziam direito, quando na verdade queriam domínio. As palavras de violência eram sussurradas, como se ditas alto pudessem chamar os fantasmas. Houve também cuidados pequenos, que se tornaram fundamentais. Aratã deu a Helena algo que parecia mais uma peça do que um ornamento, um colar feito de corda e uma única pena trançada com fios. Ele tocou o peito e depois estendeu a mão, oferecendo-o. Para ouvir o vento, disse, num idioma que ela não entendeu, mas o gesto era claro. Helena aceitou e, naquela noite, trançou o cordão ao redor do próprio pescoço. O gesto não a tornou inteira, mas trouxe uma sensação de pertencimento que nunca recebera em tribunal algum. A presença das crianças amplificava aprendizados. Eles ensinaram Helena a escutar pequenas coisas, o jeito de uma planta a anunciar que estava pronta para colher, o caminho de volta pela sombra das pedras, como arrumar um cobertor para não perder calor durante a madrugada fria. Elas aprenderam com Helena a ler expressões que ela não entende corretamente, a adaptar palavras curiosas que saíam de sua boca para algo mais fácil de repetir. A troca era lenta e bonita, uma tessitura de mundos que se tocavam. Quando, numa das noites, o vento trouxe um rumor que não era apenas vento, passos de animais que andavam humanos, o grupo ficou alerta. Aratã levantou-se, olhos afiados, ouviu, ergueu o dedo. Com a habilidade de quem já seguiu rastros de homens, ele disse com curta palavra, cavalo. Helena encolheu-se. O entendimento veio como um soco no estômago. Os cavaleiros, ou os que montavam, poderiam ser rastreadores que vinham por desejos de posse, ou representantes de quem julgava com convicção as suas culpas. O medo, antes brando, tornou-se concreto. Eles passaram a mover-se com cautela acrescida. Aratã ensinou a Helena um modo de caminhar que deixava menos impressão no solo, a falar menos. Ele prometeu, numa palavra curta, que protegeria as crianças. Helena respondeu com um nó na garganta que era praticamente oração. Naquelas noites, a barriga dela parecia vibrar com o mesmo medo que os músculos do homem mostravam. Cada chute era agora duplo, vida e perigo entrelaçados.
Houve um dia em que Helena despiu-se para lavar o corpo num pequeno curso de água e percebeu que uma cicatriz, antiga, na lateral do ventre, ainda lhe doía quando a água tocava. Ela havia aprendido a fechar o passado para não sangrar diante de outros. Ali, ao mergulhar a mão no frio da nascente, permitiu uma lembrança. Quando seu marido a ferira, ela pensara em largar tudo e desaparecer naquela mesma água. Não o fizera. Em vez disso, caminhou até que a terra não mais reconhecesse sua casa. Em silêncio, pronunciou um nome que guardara da mãe e fez dele um voto. Por mais que os homens reclamassem direito sobre sua vida, a escolha, aquela tão íntima e violenta, seria dela. A vida, entre a fuga e o abrigo, tomou contornos improvisados, porém sólidos. Aratã mostrou-lhes um caminho que levava a uma clareira, onde a terra segurava a água durante a estação seca. Era um lugar que ele guardava na memória como promessa de refúgio. Talvez uma clareira de nome conhecido entre seu povo, talvez não. De qualquer forma, ela seria chamada por ele de descanso. No entanto, chegar lá exigia atravessar um trecho onde o vento cantava e as pedras davam ecos, lugar onde passos de cavalo poderiam ser notados a léguas. Prepararam-se com silêncio e medo, mas com uma determinação que parecia nova. Numa manhã em que o céu era uma superfície brilhante, o grupo levantou o acampamento. Helena amarrou sua trouxa, enlaçou o colar ao redor do pescoço e olhou para Aratã. Ele fez um gesto curto, quase de bênção. As crianças, com olheiras e rostos ainda infantis demais para as dúvidas que continham, seguiram-no com firmeza. A caminhada pela trilha foi longa e muda. As sombras das pedras alongavam-se, jogando formas que pareciam rostos conhecidos, lembranças do que perderam. Cada curva de caminho carregava a promessa de renovação e também a ameaça de retorno. Quando chegaram à vista da clareira, Helena sentiu o corpo ceder em alívio. Um riacho raso serpenteava entre pedras polidas. A vegetação circundante tinha algo de verde pálido, que contrastava com o ocre do chão. Havia espaço para montar abrigo, esconder-se, alimentar-se. Aratã escolheu uma rocha que protegia do vento norte, enquanto os meninos correram para brincar nas margens. Helena, de joelhos, encostou as mãos na água fria, lavando as palmas e os pés cansados. O mundo parecia, por um instante, só deles. Mas restava algo a ser resolvido. O parto se aproximava, e com ele um pedido de coragem que ela ainda não sabia se tinha. As semanas seguintes se delineavam diante deles como desafios e promessas. Eles ergueriam um abrigo mais sólido, fariam curativos, ela precisaria se preparar para a dor. E havia, sempre, o fantasma dos que reclamavam direitos sobre a criança que ela levaria ao colo. Na clareira, a pequena família improvisada acendeu um fogo cercado de rochas. Aratã moveu-se com mãos calmas, e Helena observou algo que aquecia-lhe a alma. Mesmo nas pequenas coisas, aquecer água, moer raízes, cantar baixinho para as crianças, havia cuidado. Pela primeira vez desde que pressa e acusação a haviam tomado, ela sentiu que poderia existir um lugar onde renascer fosse uma escolha possível. Seus pensamentos, no entanto, nunca estavam longe do perigo. Em silêncio, Helena traçou o que faria se os cavaleiros voltassem. Esconder a criança, correr até uma fenda conhecida por Aratã, confiar nas mãos dos outros. Mas havia outra possibilidade que ela talvez não encontrasse em seus planos: enfrentar. A ideia lhe parecia absurda e, ao mesmo tempo, estranhamente libertadora. Defender aquilo que é seu, não por bravata, mas por necessidade de proteger o que se escolheu carregar. Formou-se como pensamento que ela ainda não sabia se teria forças para viver. Naquela primeira noite na clareira, sobre um céu que parecia mais cheio de estrelas do que jamais vira, Helena colocou a mão na barriga e falou. Não para a criança exatamente, mas para si mesma e para o homem ao lado que, de olhos fechados, cuidava do fogo. Vou dar esse nome a ele, disse, baixa. Riá, o que nasce depois da dor. Aratã abriu os olhos. Por um instante, houve surpresa, e depois um leve assentimento. As crianças repetiram o nome como se fosse fácil,
como quem aceita uma promessa que não sabem como medir. O gesto de dar nome fez-se corpo. Helena sentiu que, com aquela palavra, havia tecido algo que unia passado e futuro, que chamava ao mesmo tempo a memória e a esperança. Eles dormiram naquela noite com o corpo atento e a alma menos pesada. Mas ainda no escuro profundo, passos de cavalo, distantes, mais firmes, voltaram a assombrar as bordas da clareira. Alguém os rondava, talvez fossem batedores, talvez fossem os mesmos que um dia lhes tiraram algo. A sensação de cerco aproximou-se como sombra que cresce. Helena despertou com um aperto no ventre que não era o habitual. Algo diferente, uma contração que chegou como um aviso. Não houve pânico imediato, apenas a crueza da dor que vinha e se ia, seguida por silêncio e o som dela respirando rápido. Aratã estava de pé num segundo, olhos ainda adaptando-se ao escuro. As crianças, que tinham ouvido pasmo nas horas vazias, aproximaram-se. O riacho, sempre tranquilo, parecia ecoar num compasso novo. Agora, disse Aratã, numa palavra que carregava a aceitação. Helena sentiu por um instante medo tão grande quanto a dor. Ainda faltavam dias, talvez semanas, o parto não deveria ser agora. Mas a natureza responde ao próprio tempo, não ao calendário humano. E quando o corpo decidiu, todas as defesas feitas mentalmente tornaram-se inúteis. A clareira, que momentos antes era promessa, transformou-se num palco de urgência. As pedras que antes protegiam, agora pareciam paredes comprimidas. O fogo crepitou, como quem sabe que a noite mudara. Helena respirou, lembrando-se das mãos que sempre a apoiaram, a avó longínqua, a sua própria mãe. Agora mãos vigorosas de Aratã. Ela não teria tempo de fugir. A escolha que ameaçava rondá-la antes transformou-se em decisão. Ficaria. Não permitiria que ninguém levasse o que nascera de dentro dela. E, se fosse necessário, lutaria. A primeira contração veio novamente. Expedidos em ações, os gestos assumiram forma. Limpeza rápida, com pressas, o velho cobertor estendido, um improvisado suporte de madeira. Aratã chamava palavras curtas, comandando como quem já viu dor e sabe que o silêncio e a respiração são tão essenciais quanto a força das mãos. Helena sentiu uma mão segurar a dela com a força de quem não perguntava se ela resistiria. Apenas assumia que resistiria, porque ali, naquele cerne de trevas, o único sentido era cuidar. Lá fora, nos confins da clareira, o vento trouxe de novo o som de cascos que se aproximava. Uma presença que vinha com intenções ainda por descobrir. E enquanto Helena lutava com a primeira parte do trabalho de parto, a lua começou a surgir, pálida e testemunha. Se naquela noite alguém tivesse olhado de longe, teria visto fogo, silhuetas em torno de uma mulher que gritava baixinho, e a figura de um homem com olhos feitos de promessa, que não recuaria. O mundo que conheciam pendia de um fio tênue, vida contra a posse, cuidado contra a tirania. E quando Helena, entre respirações que rasgavam o peito, puxou o ar novo e sentiu que algo grande nascia, uma demarcação se fez. Dali não sairiam mais como antes. O que nascesse ali mudaria tudo. O que ninguém naquela clareira sabia ainda era até onde a coragem os levaria, quais seriam os custos, e quais corpos seriam marcados pela luta que se aproximava com passos firmes. O nascimento era apenas a porta. Do outro lado dela, cavaleiros podiam bater, ou poderiam escolher outra rota, mas a escolha dela de ficar e enfrentar estava tomada, selada na noite em que o vento trouxe outro som de cascos, e o nome Riá, ainda fresco na boca dos que se mantinham alertas. Helena empurrou outra vez, sentiu a dor abrir-se como parte de si, e a clareira tornou-se uma filmagem de respirações e luzes tremeluzentes. Lá fora, algo, passos, vozes, aproximava-se. Dentro, a cabeça do bebê já fazia pressão, e o mundo, por um momento, esticou-se até o limite do suportável.
Ela segurou a mão de Aratã com força de quem dali não sairia sem aquilo que era dela. As crianças cobriram os olhos, e depois os abriram, arqueando o corpo para a esperança. Entre os cascos que soavam como sentença, e a força de trazer ao mundo, Helena escolheu uma vez mais, ficar, resistir, nascer junto. A primeira rajada de som quebrou no ar, um som de voz, distante, que poderia ser ameaça ou súplica. E no centro da clareira, com o fogo como testemunha, e o vento como juiz, algo novo começou a se revelar. A primeira rajada de som se partiu em silêncio. Alguém gritava, longe, e depois o som aproximou-se em ritmo cadenciado, passos de cavalo sobre pedra. Dentro do círculo de fogo, Helena empurrou com a última reserva de corpo e vontade. Uma onda de dor atravessou-a, e junto com ela veio uma clareza cortante. Ali não era apenas a hora de um nascimento, era a hora de decidir quem seriam dali em diante. Quando a cabeça deslizou, e o mundo se abriu em óxido e luz, ouvi um grito que não foi apenas dela. O choro do bebê cortou a noite com pureza, um som tão simples e imediato, que por um segundo abafou a ameaça do mundo exterior. Aratã inclinou-se, mãos firmes como raízes, e ajudou a puxar o pequeno corpo para fora. Era um menino, enrolado em aderências de membrana e sangue, minúsculo e já insistente. Helena, exangue e tremendo, deixou escapar uma risada involuntária que misturava dor e alívio, enquanto alguém sussurrava o nome que ela já havia dado, como quem repete uma promessa. Ria. Aratã limpou o bebê com panos aquecidos, usando movimentos conhecidos, cuidadosos. Resfriar, secar, enrolar. Acordou-o para o mundo com contato de pele, voz baixa, o som que ele mesmo fazia quando queria acalmar as crianças. As mãos calejadas, que tinham contado histórias em silêncio, agora seguravam um recém-nascido que era, de repente, todo o futuro. Helena olhou para o rosto minúsculo e entalhado, como se ali estivesse a prova de uma verdade que ninguém poderia roubar. Aquilo era dela. Ria, murmurou ela, sem ar suficiente para eleger outra palavra. O som parecia novo em sua boca, e mesmo assim veio com peso e autoridade. Aratã cortou o cordão com uma lâmina pequena. A faca que Helena carregava havia sido guardada. O sangue, quente, manchou as palmas. Não houve cerimônia além da necessidade e do cuidado. Limpar, aquecer, cobrir. Ele repousou o bebê sobre o peito de Helena, e assim, perto do calor humano, Ria encontrou a sucção e o primeiro alimento. A vulnerabilidade daquele momento transformou tudo ao redor num delicado pacto de sobrevivência. Lá fora, os cascos ressoaram mais próximos. As figuras nas sombras se aproximavam em ritmos distintos. 2, depois 3 vozes humanas que não buscavam o fio do fogo, mas a linha do que ali existia. Alguém, talvez o que reclamara a paternidade, gritou o nome de Helena com uma entonação que tentava parecer possessiva e que, por entre as pedras, soava quebrada. Saiam, ordenou, voz dura, não pedindo. O menino é meu. Helena ergueu os olhos, a visão de tudo tremendo como uma pintura molhada. O mundo cambaleava, mas a escolha estava feita em seu corpo. Ela seguraria aquilo que nascera. Não por teimosia, não por ódio, mas por um reconhecimento que vinha de uma linha muito mais antiga que os decretos alheios. Ela fechou os dedos na camisa e, com uma força surpreendente, assentiu. Ele fica comigo, disse, devagar, a voz frágil e cortante ao mesmo tempo. As sombras se desenrolaram até revelar homens montados, botas sujas, rostos com o brilho de certezas repetidas. Um deles era maior, a postura de quem sempre acreditou que o mundo lhe devia algo. Os outros traziam expressões que variavam entre curiosidade e cálculo. Não havia entre eles qualquer pressa benevolente. Vinham como quem recolhe posse. Aratã levantou-se com a calma que vem de quem entende a geografia dos perigos. Não buscou armas de imediato, nem fez movimentos demasiado ruidosos. Em vez disso, falou com a calma de quem sabe que a presença é a primeira linha de defesa.
Ele colocou-se à frente de Helena, os ombros largos como um muro, e os meninos, com olhos de pedra, pegaram gravetos e pedras, formando um pequeno cordão de proteção. Não. Aratã disse numa palavra que Helena não traduziu, mas sentiu como promessa. Seu tom era firme. Nele havia a experiência de ter perdido muito e, por isso, de entender o valor do que resta. O homem grande sorriu, não por gentileza, mas por convicção. Não sabe com quem fala, reagiu o homem, aproximando-se. Quem não pode provar, perde. Tu, mulher estrangeira, não tens terra, nem pai que te defenda. Devolve o menino. As palavras eram afiadas e velhas. Helena sentiu a pele formigar, sangue querendo pulsar por cada corte. Parte dela tremia por medo, outra parte, a que nascera naquela clareira e que apertava o corpo novo do filho, inflamou-se com clareza. Não seria apenas uma defesa, era a construção de uma narrativa. Eu o gerei, respondeu ela, com a mesma forma de quem não pede licença para existir. É meu. A linha de tensão ficou entre o homem grande e Helena, mas quem falou com mais firmeza de história foi Aratã. Em linguagem curtíssima, que Helena entendeu pelo peso mais que pelo sentido, ele fez um gesto de ocupar o chão, ponteando com o queixo as pedras, apontando trilhas, lembrando que havia outras forças além das que se moviam com fogo e metal. A presença de Aratã parecia dizer que ali existia algo que os cavaleiros não haviam previsto. Não apenas uma mulher frágil, mas uma família que aprendera a ser dura junto. O homem grande riu, impulsivo e breve. Mandou um de seus homens subir o terreno rochoso para cercar. Avançou então num passo que era mais ameaça do que diálogo, e Aratã reagiu sem hesitar, empurrando-o com o ombro ao mesmo tempo em que desviava o olhar para Helena, pedindo com os olhos que não se movesse. O homem tropeçou, um gesto ríspido que incendiou a raiva do grupo. Uma pedrada voou, por impulso, vindo dos meninos, atingiu um ombro, e com isso, as coisas se precipitaram. Houve empurrões, vozes que subiam, ordens implacáveis. Aratã agarrou o punho de um rapaz e o desarmou com uma força que nasceu do jogo de braço que aprendera com a vida. Não buscou matar. Buscou imobilizar, e conseguiu. Um cavaleiro tentou montar em um dos meninos. Caena empurrou-o com o corpo de quem já sabia o que perder significava. A luta foi breve, crua, mas também cheia de cuidado. Nenhum gesto foi feito para ferir mortalmente. Fizeram o que precisavam para afastar sem destruir. O homem grande, vendo seus homens dominados pela determinação e pela surpresa, recuou por um instante. Observou Helena com algo que puxava entre a ira e o cálculo. Tu és teimosa, rosnou. Há leis de casa, sangue e honra. Não importa o que sentes, o mundo pertence a quem se impõe. Helena tremia, as costas suadas, mas não cedeu. Leis que te protegem não me pertencem, respondeu com a voz tão baixa que parecia um fio. Aqui, agora, eu decido. O homem ponderou, como quem avalia se o custo de uma disputa vale o ganho. Havia sempre no mundo de então, homens que preferiam a vantagem de uma disputa curta e lucrativa a uma guerra de desgaste. Ele mandou um último aviso. Se ela fugisse, teria paz. Se não, haveria consequência. Olhou para o bebê, para o desenho de fios que se fazia entre o recém-nascido e a mãe, e talvez a reação do medo, desconhecida para ele, falhou em convencer. No fim, ele partiu. Não como quem admite derrota, mas como quem escolhe outra rota, talvez para preparar uma ação futura, talvez para trazer homens melhores armados. Partiu porque, naquela clareira, encontrou resistência que não esperava, crianças que não se encolhiam, um homem que não se desmontava, uma mulher que segurava o filho como se segurasse o próprio destino. E porque, por detrás daquela resistência, havia o fato simples e irrevogável de que um ser humano nascesse ali. E isso alterava as contas do mundo com uma força que nem todos ousam enfrentar. Quando os cavaleiros sumiram entre as pedras, houve uma respiração geral. Aratã voltou ao lado de Helena e segurou-a. A exaustão desabou sobre ela com força.
O sangue, o suor e os minutos que se seguiram transformaram-se em um cansaço tão grande que o chão parecia um convite. Ela fechou os olhos e viu o rosto do bebê, os fios de cabelo molhados grudando na testa. Sentiu as mãos dos meninos tocando seus dedos, como se por isso também recuperassem parte do que perderam. Ele é forte, disse Aratã, voz baixa, observando Riá que sugava com vigor. Precisará de nome. Você deu. Helena sorriu, o gesto medido e simples, enquanto lágrimas furtivas deslizavam pelas faces marcadas. Mais do que qualquer juramento, o fato de ter sustentado o parto e mantido o filho vivo pesava como prova. Ela sentiu, naquela hora, que a clareira se transformara em limite, onde a vida antiga acabava e algo novo começava. No dia seguinte, com o sol marcando o corpo como selo, o grupo desmontou o acampamento improvisado e decidiu seguir numa rota que Aratã conhecia. Não era segura em absoluto. Poucas rotas o eram no tempo em que mover-se significava risco. Mas correu-se para o leste, para um vale onde as águas vinham mais constantes, e onde, segundo Aratã, havia uma comunidade que poderia oferecer abrigo, uma aldeia cujos nomes e costumes ele não pronunciou em detalhes, e que por isso o roteiro marca como indefinido para a pesquisa. A caminhada com um recém-nascido foi lenta e medida. Helena aprendeu a carregar Riá enrolado ao peito, os movimentos reorganizados para não ferir a cicatriz que ainda ardia. Os dias foram de pequenas vitórias: achar raízes comestíveis, recolher água de uma nascente mais pura, montar abrigos curtos em fendas que ofereciam sombra. Aratã e as crianças ensinaram-na a ler as marcas das trilhas, rastro de coelho que se confunde com pegada de homem, marca de fogueira antiga, cheiro da fumaça que sobe em direções diferentes conforme o vento. Em cada um desses gestos ela sentiu um enraizamento novo, a percepção de que habilidades não se limitavam à origem. Ao final da primeira semana, a paisagem mudou, árvores mais agrupadas, o som da água mais constante, e ao longe, o desenho de fumaça que se erguia de um conjunto de habitações. Aratã deteve-se num morro e os olhos ficaram longos, analisando. Ali, disse ele, simples. Lá. A aproximação à aldeia foi feita com cuidado. Pela experiência, Helena sabia que entrar em um lugar alheio exigia mais que força, exigia respeito e disposição para aceitar regras que não eram suas. A aldeia também era numa margem, com cabanas orientadas para o vento e pequenas hortas. Havia homens e mulheres que lavravam com gesto prático, crianças que corriam com olhos espertos. O modo como se organizavam mostrou uma vida que existia longe das leis que tinham perseguido Helena, e que por isso trazia a promessa de acolhimento. As primeiras pessoas a notar o grupo ficaram em silêncio por um momento. Aratã falou com palavras curtas a um homem mais velho que veio ver quem eles eram. Havia sinais de desconfiança e também de reconhecimento num olhar demorado. Uma mulher, de aspecto firme e voz que não se escondia, aproximou-se e olhou primeiro Helena, depois o bebê. Ela era a curandeira. Helena percebeu isso pela maneira como as pessoas a tratavam. A curiosidade dela ao tocar uma planta, o modo como os outros a buscavam por conselhos. Ela cheiou a mãe e o filho, tocou a ferida, examinou o cordão cortado. Há parto recente, disse a curandeira, num tom que não perguntava, afirmava. Ela pediu para que Helena se assentasse, guiando-a até uma cabana que exalava ervas secas e sombra. O espaço era simples, organizado com cuidado, e nela havia uma autoridade que trazia segurança. A mulher trabalhou com uma calma profissional, lavou a mãe, examinou os pontos, deu instruções sobre alimentação e repouso. Apontou ervas e suas aplicações práticas, mencionando nomes que, se fossem detalhados, deveriam ser confirmados por pesquisa, a fim de evitar atribuição incorreta. Não prometeu milagres, fez o que podia com conhecimento e prática. Quando tocou o bebê, sorriu, e a clareira que antes era frágil ganhou contornos de lar possível. A aldeia ofereceu abrigo temporário, e mais, deu espaço para que Helena pudesse recuperar-se, para que Riá acumulasse forças. As crianças, antes tímidas, foram aceitando o recém-chegado com uma curiosidade calorosa. Caena apresentou o bebê a pequenos grupos, falando dele como se falasse de conquista, orgulhoso. Yuri seguiu um pouco atrás, com o cuidado de quem observa o mundo antes de ocupá-lo. A presença deles junto a Helena serviu de ponte entre o forasteiro e a comunidade.
Houve conversas longas, não de explicações detalhadas sobre o passado, mas de trocas que demonstravam humanidade. Histórias pequenas, memórias de estações que passam, lições sobre como plantar uma muda de milho nos cantos certos. Higiene, repouso, calor humano. Esses instrumentos práticos foram o que sustentaram a recuperação de Helena. Ela também ouviu uma pergunta velada. Por quanto tempo pretendia ficar? Não houve pressa em responder. A questão era colocada com a intenção de medir disponibilidade, não para pressionar. Veio então naquilo que pode ser chamado de transição, o momento da renomeação. Não se tratou de uma imposição, mas de uma oferta. Nomear é sempre acolher alguém para um lugar novo do mundo. A curandeira aproximou-se com um cordão simples, um fio de couro entrelaçado com fibras e uma única pena, e declarou com autoridade suave que Helena poderia aceitar um nome que a conectasse àquele chão, se quisesse. O rito foi simples, e guardou-se, por respeito, a segurança de não atribuir termos sagrados ou práticas específicas sem validação. Por isso, os detalhes exatos do ritual ficam marcados como indefinido para a consulta. Helena fechou os olhos e ouviu o som das vozes, dos meninos, o sussurro de Aratã. Pensou no que carregava, vergonha, memória, desejo de recomeçar. Pensou no fio que a ligava ao bebê, agora tributo vivo do que ela escolhera. Quando abriu os olhos, falou com voz firme pela primeira vez desde que chegara à aldeia. Aceito o nome. Ela disse que queria um nome que lembrasse que havia sido capaz de escolher outra vida. E a curandeira, com um sorriso que misturava costume e novidade, deu-lhe o nome que já circulara como promessa, Yakiri. O significado preciso desse nome e sua correspondência cultural devem ser confirmados por especialistas, indefinido, mas dentro daquela narrativa, tornou-se sinal de nova identidade. Com o gesto da renomeação, algo suavemente mudou. Não foi instantânea a transformação. Integrar-se leva tempo, mas os olhares tornaram-se mais amenos, as rotinas se estabeleceram e as palavras minha e nossa começaram a se tocar com menos distância. A comunidade ofereceu um espaço para Riá crescer, mãos para segurá-lo, braços para ensiná-lo a andar, pessoas para acolhê-lo quando chorava. Aratã ganhou a confiança de alguns pela forma como cuidara do grupo. Recebeu em troca gestos de reconhecimento em atividades do dia a dia. Nos meses seguintes, a vida encontrou um ritmo. Há manhãs de sol que aquecem, há noites em que Helena acordava rindo de sonhos que não lembrava. Riá crescia com a cor da terra nos cabelos, olhos atentos como o movimento de água que corre. Cada novo dente, cada pequena conquista era celebrada com simplicidade e grandeza. Helena aprendeu a amamentar melhor, a reposicionar o corpo sem dores tremendas. A comida trouxe força que não vinha de votos, mas de raízes e sopas feitas com cuidado. Aratã e ela dividiram tarefas, caçar em dias certos, recolher ervas, construir abrigo para as estações. As crianças cresceram ao lado de Riá como irmãos que o mundo lhes oferecera. Houve dias em que as lembranças voltavam, em que a pele da memória ardia com a antiga vergonha e as marcas do passado repuxavam. Nessas horas, Helena falava pouco e Aratã não fazia perguntas desnecessárias. O silêncio entre os dois era um lugar de cura que não exigia palavras. Em outros momentos, sentavam-se junto ao fogo e ela cantava uma canção que lembrava a chuva distante, trazendo-o como fio de outra vida que agora conversava com a presente. Era nesses cantos que a redenção, lenta, sem mágicas, ia se fazendo. Nas trocas rotineiras, no sustento do dia, na persistência de um abraço. A ameaça dos cavaleiros não desapareceu completamente. Homens de fora ainda passavam esparsamente, lembrando que o mundo além daquela aldeia guardava leis que nem sempre reconheciam a humanidade dos outros. Em 2 ocasiões, boatos chegaram à aldeia. Homens perguntavam por Helena, pelo bebê. Cada vez, a comunidade se mobilizou com a mesma combinação de discrição e firmeza que os primeiros dias na clareira tinham mostrado. Não foi necessária grande violência. A palavra de Aratã, o respeito ganho pelas ações de Yakiri e a observação de que tentar tirar uma criança daquele lugar poderia custar mais que valeria,
Tudo isso foi suficiente para que as investidas cessassem com o tempo. Aratã também carregava fantasmas que precisaram de cura. Nem todos os traumas se dissiparam com as rotinas e os cuidados. Houve noites em que ele acordava com o sobressalto de um fogo que já não existia, e Helena segurava sua mão sem perguntar. Sua cicatriz no antebraço ainda lembrava da brutalidade de outro tempo, mas o cuidado que recebia na aldeia, cura simples, mãos que sabiam, fez com que menos vezes a dor se transformasse em sombra. Aos poucos, o homem que falara pouco tornou-se figura de ternura para Riá, mostrando como uma arma pode se tornar auxílio, um punho pode se tornar abrigo. Com o passar das estações, as fronteiras entre estrangeiros e moradores se desfizeram. Yakiri aprendeu a trançar fios, a preparar certos caldos, a ordenar os grãos. Aratã ensinou-lhe algumas palavras de sua língua, palavras simples, relacionadas ao mundo natural, e ela, por sua vez, ofereceu canções de outra terra, que as crianças repetiam e transformavam em novas melodias. Em noites de festa, quando a aldeia se juntava ao redor do fogo, havia danças de passos que marcavam o tempo, e Helena, agora Yakiri, aprendeu a mover o corpo com outra leveza. O nascimento de Riá deixou um efeito que atravessava todas, a prova de que mesmo entre perdas pode haver continuidade. Os meses não apagaram tudo do passado. A dor de Helena manteve-se como uma linha tênue que a lembrava de sua força, não como algo que a definia. Em momentos de silêncio, ela escrevia num pequeno caderno improvisado, palavras simples, esboços de planta, nomes que não queria perder. Entre as folhas, guardava uma conta branca que trouxera da antiga vida. Às vezes, olhava para ela como prova de que o passado é parte do ventre do presente, e que nem tudo precisa ser esquecido para que se avance. O tempo trouxe também pequenas alegrias. Ver Riá correr atrás de uma borboleta ao lado do riacho, ouvir Caena cantar uma nova música inventada. Ver Yuri ensinar o menino a alinhar pedras em torres que desafiavam o vento. Havia nesses atos uma reconstrução tecida em coisas simples: cozinhar, brincar, remendar um cobertor. A aldeia reconheceu a coragem de Yakiri ao acolhê-la plenamente. Mulheres a convidaram a participar de oficinas de cestaria. Homens dividiram técnicas de caça e conservação. A curandeira, que jamais forçara intimidades, passou a consultar Yakiri sobre ervas que podiam complementar as que já se conheciam, sempre com a ressalva de que nomes e práticas precisavam de validação por consulta especializada. Aratã e Yakiri trocaram ao longo do tempo um tipo de promessa que raramente precisava ser verbalizada. Em dias em que o vento passava limpo pela aldeia e a luz dourada se espalhava sobre o campo, andavam lado a lado, não mais apenas por conveniência, mas por reconhecimento daquele que compartilha escolhas difíceis. As palavras eram poucas, porque o afeto deles se mostrava em ações: um alimento dividido, uma criança confortada, uma noite em que um cobertor era estendido sem que ninguém pedisse. Chegou um dia em que Riá, agora já mais firme nas pernas, correu até a margem do riacho, riu alto e pulou numa poça de lama. Yakiri o chamou, e ele virou-se com um sorriso aberto, sem medo de que alguém pudesse reclamar. Ao olhar a cena, Yakiri sentiu que o mundo se reformulava, não porque tudo fosse perfeito, mas porque havia colocado raízes onde antes existiam apenas viagens e acusações. Ali, naquele riso de criança, havia um sinal de que escolher viver, enfrentar e cuidar juntos, havia gerado algo que poderia ser transmitido adiante. O homem que antes reclamara a paternidade nunca mais apareceu com força. Boatos corriam sobre que se envolvera em outros projetos, que preferira a certeza de outro tipo de poder. De vez em quando, alguém do exterior passava, e Yakiri observava com distância. Não havia ressentimento rancoroso, apenas a certeza de que, quando a vida vira escolha, é preciso viver o seu resultado. A aldeia fazia festas simples, colheitas comemorativas, e Riá era sempre a pequena estrela de uma atenção que o mundo mais vasto não poderia anular. No fim, o que se impôs foi a força cotidiana de quem cuida. A vida de Yakiri, Aratã, Caena, Yuri e Riá tornou-se uma tessitura feita de pequenos compromissos e de uma coragem que se exercitava a cada dia. O fogo à noite testemunhava histórias contadas em vozes que se misturavam: o riacho, o barulho de passos, sussurros e risos, a terra, o cultivo, a proteção. A renomeação, o parto na clareira, a escolha de enfrentar a posse, tudo isso passou a ser um capítulo da memória coletiva,
contado em noites de vento como exemplo de como resistir com humanidade. Ao erguer a cabeça em uma tarde calma, Yakiri lembrava-se da pedra onde tivera parado na primeira vez, dos passos que se tornaram sentença, do momento em que decidiu ajudar um homem preso e como isso mudara tudo. Percebia agora que aquela decisão, simples e radical, havia tecido uma nova vida. Aratã ao seu lado, as crianças correndo e Hiá dormindo com a respiração leve, eram a prova de que a coragem pode sim ser a semente da reconstrução. O ano continuou, o tempo seguiu seu curso e ao longo de pequenas estações, a aldeia manteve-se como abrigo. Yakiri, quando podia, olhava ao céu sem pressa, os olhos à procura de nuvens que anunciassem chuva, e sentia um agradecimento por ter sido tomada pela coragem de não fugir. Não havia triunfalismo, a vida continuava incerta, mas havia a certeza de que uma decisão feita no fogo de uma noite se tornara um caminho possível. E então, numa manhã em que o sol parecia mais morno e o vento levava apenas o sussurro das folhas, Aratã tocou a mão de Yakiri. Não falou com palavras de promessas longas, apenas sorriu, e no gesto havia algo como pacto. Yakiri sorriu de volta, com a leveza de quem já tinha enfrentado tempestades. Hiá, correndo entre as pernas dos adultos, olhou para cima e ergueu um graveto em sinal de busca pelo céu. A cena era simples e completa. Um grupo que se criou ao proteger o novo e que agora sabia que a vida podia ser vivida em conjunto. A aldeia permaneceu, com suas regras, suas festas e seu conjunto de cuidados. Yakiri trabalhou, cuidou, amou com uma força que não se deixava definir por um só papel. Aratã manteve o silêncio que o fazia ser inteiro, falou quando precisava e foi firme quando o mundo demandou. As crianças cresceram com a ideia de que o pertencimento se constrói em gestos pequenos e consistentes. Na memória da clareira, no lugar onde Hiá nascera, às vezes Yakiri ia sozinha, levando flores simples. Era um gesto de reconhecimento ao lugar que fora palco da transformação. Não havia rituais espetaculares, havia o respeito por um momento que mudara a trajetória. Deitou-se sobre a pedra e sorriu ao sentir o vento passear pelos cabelos. Aratã sentou-se ao lado, e os dois deixaram o silêncio falar. Antes de o sol cair, ela pegou Hiá no colo e falou o nome dele em voz baixa, como bênção e como lembrança. Hiá, o que nasceu depois da dor. Não era apenas nome, era promessa. A promessa agora vivia no corpo do menino e nas escolhas daqueles que o cercavam. Se a história que começou numa poeira em 1526 terminou em redenção plena, não é a verdade da vida. Restaram perdas, cicatrizes, dúvidas. Mas o eixo que havia mudado foi evidente. A coragem de uma mulher que escolheu não fugir, o homem que aprendeu a confiar novamente, as crianças que cresceram entre dois mundos e uma comunidade que abriu espaço para uma nova família. O mundo continuou vasto e por vezes cruel, mas naquele canto, por ora, existia reparação. Se esta história ecoa para alguém, que seja como lembrete. A escolha de socorrer outro, mesmo quando se tem medo, pode abrir portas onde parecia não haver saída. E que nomear-se, aceitar novo nome, novo lugar, é um ato de coragem que exige mais que palavras. Se sente que parte dessa coragem o toca, compartilhe esta narrativa com alguém que precisa de esperança.